Hey, hello, how are you? Gente, hoje, nossa meditação, estou lendo Tiago, a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 26. E é uma bela provocação para nós. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ser religioso, se considerar religioso e não refrear sua língua é enganar-se a si mesmo, é se enganar. Aqui na carta de Tiago, ele nos mostra que a pureza da religião não é no quanto nós falamos, no quanto nós queremos mostrar para as pessoas que sabemos ou conhecemos, mas no quanto que nós conseguimos calar, refrear a língua. E refrear a língua não quer dizer que você é mudo, que você não vai se expressar, que não vai dizer sua opinião, que não vai compartilhar coisas que você tem vivido, mas refrear a língua é saber o que falar e como falar e com quem falar, saber se comunicar bem com as pessoas e comunicar isso em amor, e que isso consiste a nossa religião, o religare, que é religar, é estar conectando pessoas com Deus, colocar, ser uma testemunha do que Deus faz em nossa vida, do que Jesus faz em nós. Pensando nisso, é interessante porque Tiago mesmo fala isso. Se não refreia a língua, a sua religião não tem valor algum. Nas palavras de Tiago, não tem valor. E essas são palavras de Deus para nós, sobre o quanto nós temos sido apenas religiosos e não pessoas que praticam a verdade diariamente. E entre essas coisas, praticar a verdade e viver a verdade significa refrear a nossa língua, saber falar com cuidado, saber falar com zelo, saber falar com amor. Ainda aqui, nós vemos o curioso do verso 27, que é a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, e é o termo que Tiago usa, que Deus aceita, que Deus se agrada. Qual é? É aqui, ele aceita como pura e imaculada, sem mancha, é aquela que faz o quê? Cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixa corromper pelo mundo. Aqui é interessante esse termo cuidar, porque olha só, se você quer mesmo demonstrar amor por alguém, não é simplesmente falando dos problemas que ela tem, é servindo ela. Jesus fez isso. Jesus confrontou pessoas? Confrontou. Jesus confrontou uma mulher que os outros religiosos queriam jogar pedra nela, queriam matá-la apedrejada. Jesus naquele momento, apenas disse para todos que estavam próximo dele naquela cena, dizendo assim, que aquele que não tem pecado atire a primeira pedra. E aí, do maior ao menor, foram jogando suas pedras no chão e saindo. Mas esse mesmo Jesus que fala isso, ele fala para aquela mulher: vá e não peques mais. Então Jesus não está dizendo que aquela mulher também era certinha. Ela precisava de ajuda, ela precisava de socorro. Mas o nosso exemplo vai falar mais nesse sentido. O nosso servir alguém, quando nós vemos que a pessoa está
em dificuldades, ou quando nós vemos que a pessoa está numa situação que não agrada a Deus, ou seja, está em pecado, por que não tentar servi-la em amor? E sim, falar também é uma forma de servir, mas o falar com amor. E é difícil, não é fácil, mas não é impossível. Eu lembro da vida do George Miller, que tem um livro que depois eu coloco aqui na descrição desse vídeo, mas o livro conta o testemunho dele sobre o quanto ele serviu os órfãos numa época que a Inglaterra estava vivendo numa grande pobreza. Ele serviu e servia em amor, em oração, cuidando de muitas, mas muitos órfãos mesmo naquela época. E é engraçado porque ele não mandava cartas missionárias, mas ele apenas orava. E o suporte, o recurso vinha para ele. E eu estou lembrando disso porque George Miller foi um homem que leu as escrituras por muitas e muitas vezes. Por muitas e muitas vezes. Era um leitor das escrituras. Era alguém que estava ali convivendo com a palavra de Deus. Mas era alguém que dedicou seu coração também para servir. Calado, refreando a sua língua, sem enganar a si mesmo, mas vivendo uma religião que abraçava e abençoava pessoas. Nós também podemos. Eu também posso. Que Deus nos ajude e até a próxima meditação diária.